Vamos lá, gente, fazer mais um vídeo aqui para vídeo aula. Nós vamos trabalhar com linhas hoje, na verdade quase todos os dias, né? Então nós vamos estar fazendo uma aliança comum e um solitário. No todos os anéis a gente tem que começar o início pelo aro. Então nós vamos começar pela medida do aro. Vamos colocar um círculo, 0 enter, círculo, 0 enter. Vou colocar 18.30, 18.30 deve dar para aproximadamente, eu não lembro, mas deve estar dando no medidor 17 no medidor de aliança. Deixa eu ver aqui, 18.30. Tem aqui o pau de medida de um paquímetro. Vamos ver aqui 18.30 quanto que vai estar dando. Na verdade 18.30 vai dar número 20 no medidor de aliança. Então vai dar aqui 18.30 vai dar 20. Então lembrando que a medida, o end da linha sempre ele nasce aqui no eixo X. Então para me mover ele para baixo eu vou acionar o end. Aqui ó, pego ele e rotaciono para baixo aqui. Vou maximizar a perspectiva e vou estar trabalhando agora na perspectiva. Aqui eu vou estar clicando, eu tenho a opção de, no pop-out aqui do Matrix, como tem no Rhino, no pop-out aqui eu posso apertar o F6 ou scroll do mouse. F6 eu abro o pop-out. Aqui eu tenho aqui os atalhos que eu posso fazer aqui. Para mim poder selecionar a linha, para mim colocar o perfil na linha, eu tenho que selecionar o objeto, tá vendo que ele aparece ali, ó. Ele estende o pop-out, então aqui eu vou colocar Profile Placer, ele vai me abrir aqui um perfil aqui embaixo. Aqui eu tenho vários perfis, né? Aqui por padrão, ele aparece com esse perfil aqui, ó. Eu vou selecioná-lo e já mudou automaticamente lá o place. Agora que eu vou mudar a altura, a medida dela está com 5 milímetros, eu vou colocar 3 milímetros. E aqui a altura eu vou colocar 1 milímetro e 2. 1.3, 1.2, 1.3. Então aqui eu já tenho um perfil, por padrão ele nasce aqui no Creation. No Layer Creation eu vou selecionar o layer verde, metal aqui, metal 1. Aqui eu vou fazer com um sweep one rail, eu vou fazer uma aliança. Então aqui eu vou colocar aqui surface, sweep one rail, seleciono a curva e o perfil, do enter. Eu posso dar enter no teclado numérico, no teclado do alfabético e o direito do mouse. Confirmo, ele vai fazer uma previsualização. Eu tenho aqui a surface, o shader da aliança. Eu vou preview, né? Já está aqui, então vou dar OK. Ele aqui a aliança, o modo mais simples de fazer aliança aqui. Eu posso selecionar o perfil. Selecionar aqui pelo layer, clicando no direito fica mais fácil de eu mexer aqui, ó, que às vezes fica muito difícil, confuso, tá vendo? Ele seleciona os dois, ele abre assim esse pop-out aqui, é flutuante, eu posso selecionar por aqui, ou então aqui clicando com o direito aqui. Aqui para mim poder editar aqui, eu vou pressionar o scroll do mouse e o F6, né? Para me editar, eu vou colocar MSR. Ele vai abrir aqui as configurações. Agora eu posso editar aqui, ó. Tá? Vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem a alteração que vai ter aqui. Então vamos lá, F6. O scroll do mouse, né? Não, já está selecionado. Eu vou colocar aqui, ó. Não, ainda tá. Acho que aqui dá para afastar um pouquinho, né? Eu vou mudar aqui, vocês vão ver que automaticamente vai alterar ali. Olha lá, alterou o perfil,
Se eu colocar select, como aqui tá, dar enter, como que tá o history ligado, eu posso alterar o perfil da aliança. Vou selecionar de novo, dar enter, edit, vou pegar um aqui embaixo, esse aqui. E já mudou o perfil, olha lá. Dá enter, assim é um jeito mais fácil de eu fazer. Posso colocar a pedra dos dois lados aqui, ó. O jeito mais fácil de fazer uma aliança no Matrix. Agora aqui nós vamos estar fazendo um solitário. Apagar esse perfil aqui. Então, para poder abrir o solitário aqui, primeiro eu tenho que abrir uma pedra. Olha, abrir vem aqui na seção Gems, clica no mouse aqui, vou pegar um brilhante de 6 mm que vai dar 1 quilate. Uma pedra de 6 mm geralmente dá 1 quilate, né? Se ela for bem, tiver no padrão. Eu tenho, por conhecimento que eu tenho aqui, a gente coloca um solitário. Ele é 6 mm a pedra, né? A mesa da pedra, 6 mm acima do dedo aqui, da medida do dedo. O que eu falo acima da medida do dedo? Eu vou abrir aqui um sólido na área de trabalho, como se fosse uma referência do mouse, que eu não tenho aqui. O mouse não aparece, acho que na área de trabalho, né? Aqui 1.5. Então tem aqui a pedra, aqui ó. Essa parte aqui a gente chama de peão da pedra. Essa parte aqui, ó, a cintura da pedra. Essa parte reta aqui. Aqui a gente tem as facetas e a mesa da pedra é aqui em cima. Quando a gente fala 7 mm do dedo, da medida do dedo aqui, ó, 7 mm daqui para aqui. Eu tenho que 7 mm da mesa da pedra aqui para cima. A pedra não tem como eu medir ela. Vou voltar aqui na perspectiva. Então eu vou criar uma referência. A princípio eu faço isso aqui, ó. Eu pego End, Move, Quadrante. Eu pego o End, que é no peão da pedra, e trago aqui para o quadrante do aro. Eu vou pegar um single line. Antes de clicar aqui no quadrante ou no end aqui, eu vou colocar V Enter, que é vertical. Vou clicar aqui, ele já trabalha na vertical, ó. Eu vou colocar. Eu abrindo aqui, então já coloquei aqui a linha, tem 7 mm de altura. Vou abrir a pedra. Agora eu preciso de uma referência para poder mover essa pedra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outra linha, line, single line. Aqui eu tenho um end e aqui. Eu tenho então a referência aqui. Eu vou usar o mid da linha, mas na verdade o que eu vou estar movendo é a pedra, que eu vou estar selecionando ela. Aciono o mid aqui, move, mid, end. Então eu vou trazer ela aqui para cima, ó. Pronto. O mid agora a pedra está na altura certa, correta. Agora o que eu faço aqui? Eu vou criar um chatão. Esse chatão aqui já tem umas pré-determinações aqui já feitas no Matrix. Eu seguro na pedra F6, né, ou scroll do mouse, Head Builder. Eu tenho aqui um chatão, ele por padrão ele abre no layer roxo. Ele abrindo no layer roxo aqui, que eu vou fazer? Eu vou alterar o raio, que seria o perfil ali das argolinhas que fica aqui abaixo da pedra. Ele já nasce nessa inclinação, então o que eu vou editar aqui agora? A altura desse perfil aqui, ó, do aro. Eu vou ter que ir no segundo móvel, no nível 2. Eu vou aqui no raio, eu consigo editar aqui, ó. Clico na primeira âncora, eu posso alterar a medida aqui, ó.
0,76, 4 décimos, eu vou colocar 80, e na parte de dentro também vou colocar 80, até 75 eu vou colocar 80. Vou avançar, ele tem, geralmente ele tá, essa borda aqui é o que ele está transpassando a pedra, e está com 28 décimos aqui para fora da pedra, ó. Eu vou colocar com 15 décimos, correto. Essa elevação aqui eu vou trazer ele um pouquinho para cima com o eixo do meio, isso. Agora eu vou medir, editar o perfil da grifa, do prong no caso, que seria aqui, ó, o prong P, ele está com 1,4, eu vou clicar na primeira âncora, ele está com 0,4, eu vou colocar com 1,20, 1,2, 1,2 de espessura, 1,2. Ok. Eu vou entrar para ele um pouquinho para dentro da pedra aqui, ó. O chatão ele entra um pouquinho para dentro da pedra, a grifa, né, o prong aqui, o suficiente. A altura, para me editar a altura dele, eu tenho que voltar para o nível 1. Essa alavanca aqui eu suspendo ela um pouquinho. Aqui eu vou deixar essa altura mesmo, que eu preciso que ele venha despontando até aqui embaixo. Então eu vou deixar aqui, porque quando eu fizer o extrudar, eu vou estender a surface dessa grifa. Então eu vou deixar aqui assim, mais ou menos, vou dar confirmar essa argolinha aqui de baixo. Eu vou aproveitar ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desagrupar esse chatão, um group. Eu venho aqui no Utilities, um grupo. Antes disso eu vou colocar no layer verde esse chatão, eu vou colocar com essa argolinha, eu vou colocar aqui, vou esconder. Como eu tenho 4 grifas, eu não preciso trabalhar as 4, eu trabalho uma grifa só, depois eu faço a rotação aqui no quadrante, aproveitando uma só, para me ganhar tempo. O que eu faço? Eu vou pegar essas grifas aqui, eu vou colocar nesse layer, no mesmo layer da água, mas só que eu preciso de uma referência aqui para me manipular quando eu fizer o trabalho aqui em cima, o despontamento aqui em cima e a angulação dela. Então vou colocar o layer verde, selecionado, single line, end, eu vou criar aqui uma referência aqui, ó, de direção. Agora eu posso fechar esse. Aqui eu tenho que cortar aqui para poder fazer o despontamento aqui em cima, afinar a ponta, né, como se fosse uma unha de gato, né. Aqui eu vou colocar um layer cinza, center, C-Enter, 0 Enter, que é o centro do plano. Aqui vou acionar o combal aqui, trazer essa surface até aqui em cima, mais ou menos abaixo da mesa da pedra, um pouco da cintura da pedra, né. Com isso aqui eu vou cortar, mas antes disso eu vou vir no sólido, extract surface, vou selecionar essa surface aqui, ó, o resto eu deleto, e aqui eu vou estender, eu falei que eu estender o prong, né. Extend surface, aqui, extend surface, eu vou colocar aqui 3.5 mm, ela vai estender até aqui embaixo, ó. Cresci seleciono aqui, quando dá esse triângulo, a linha pontilhada, o que ele encostar ele seleciona. Aqui não, eu tenho que englobar, enquadrar ele todo aqui dentro para selecionar, ó. Então aqui eu seleciono os dois, dou join. E aqui eu vou cortar essa surface com essa outra daqui, ó. Cortei. Agora aqui eu vou trabalhar com QG Edit. Eu vou desligar esse combal. Vem Transformers, QG Edit. No padrão ele vai nascer nos 3 eixos, 4 pontos de controle. Mas eu quero só
3 pontos de controle. Eu acho que é bom. Eu vou deixar a princípio 2 pontos de controle no eixo Z, que é aqui. Eu vou manter esse aqui a mesma medida e esse eu vou despontar aqui em cima. Então eu vou colocar builder box, que é o B enter, Word, né? Aqui Word W, tá aqui o eixo Z4. Eu vou digitar Z enter ponto. Eu quero 2 pontos de controle, do enter e assim pronto. Aqui ó, ok. Agora eu vou vir aqui com a escala 3D, vou no end acionado. Agora eu vou estrangular essa parte aqui em cima, ó, despontando, ó, despontei ela, despontar mais um pouco. Ela foi lá para baixo, né? Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Ela foi lá para baixo, mas ela não poderia não. Ela tinha que ficar ali. Ela tá descendo. Ela não pode descer. Vamos pegar o enter, unir aqui para ver se tem alguma diferença. Se ela vai manter, ela desce. Na verdade está subindo. Vamos ver por que ele está subindo aqui. Não era para ele subir. Está fazendo a mesma direção. É só se a gente mudar a ferramenta então, em vez de fazer com Boxwood, eu vou fazer com 2D então, para ver se tem alguma diferença. Vou pegar aqui escala de 2D, fazer aqui por cima, na vista de cima. Ela tá definhando aqui, ó. Não era para fazer isso. Vamos ver aqui se tem alguma coisa a ver. Não, não tem. Então ela está estrangulando ali, mas isso aqui não tem problema. A gente pode manter isso aqui. Voltar com a escala de... escala de 3D. Estrangular mais um pouco. Aí ó, despontando. Beleza. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essa linha para cá, né? Vamos usar aqui o box QGedit, box wood. Eu vou querer no eixo Z agora, eu vou querer 4 pontos de controle. Queria os 4 pontos de controle. Agora eu vou desligar o combal e vou mover no Near, que é usando essa linha aqui de direcionamento, ó. Trazer ela bem pra cá. Essa aqui também. E assim eu faço a inclinação da grifa. Isso. Não preciso trazer ela toda não. Só aqui o suficiente para manter, facilitar para a cravação. Aí ó, isso aqui eu acho que eu posso fazer mais um pouquinho. Isso aí já ajuda bastante o cravador. Já deixa a peça praticamente com a grifa despontada e a cravação feita aqui, ó. Agora que eu posso dar o join nesse. Eu vou fechar ele, né, que ele tá aberto, ó. Eu vou em sólidos. Vem aqui cap planar. Ele vai fechar, ó. Só que ele fechou lá em cima também. Ele não poderia ter fechado aqui em cima. Ctrl Z. Vou ver porque que ele... ele não fechou aqui, ó. Vamos deletar essa surface. E aqui ele distorceu.
que eu posso fazer aqui? Eu tenho duas opções. Ou eu deu o Utilities, eu venho para o Utilities, Show Edge, que usa essa ferramenta, eu crio outra surface aqui que é melhor. Eu vou extrair essa daqui. Eu venho, seleciono o Layer, venho Surface, eu venho aqui no primeiro nível e eu tenho aqui, ó, Loft. Vou clicar aqui, ela vai me dar a direção e vai fazer a surface de acordo, já ajustando aqui, ó. Agora eu posso selecionar tudo, dar o Join. Tá, o Join tá certinho. Agora eu posso fechar a Cap Plana. Vai fechar só aqui. Por que eu sei que já fechou aqui? Porque aqui, ó, vou voltar lá, Ctrl Z. Repara que não tem nenhum X aqui. Eu vou dar o cap, olha lá, fechou aqui e aqui não apareceu, ó. Não preocupa com essa quina aqui, porque na hora que der o cravador deitar essa grifa aqui e der o acabamento, essa quina que vive ela some. Agora o que a gente pode fazer? Rotacionar no quadrante 0 Enter. Eu posso fazer aqui 90 graus. Eu venho aqui, copy, né? C, Enter, 1, 2, 3. Eu tenho as 4 grifas aqui, ó. Agora a gente pode criar o chatãozinho não, o aro, né? O aro, aquela argolinha que eu tava segurando nela, eu posso colocar ela aqui embaixo, ó. Eu vou colocar essa argola Neutral Layer. E vou descer ela aqui para baixo para fazer um acabamento aqui. Eu posso trazer ela um pouquinho mais aqui a altura e aqui diminuir. Ela é oca, né? Mas a gente pode fechá-la depois. Aqui eu posso estrangular ela. Vem com aqui, ó, escala de 3D. Eu vou acionar o Center. Eu vou pegar no centro dela, ó. Tá vendo que quando eu pego no centro dela, ele aciona a lâmpada, tipo a luz, a linha acende. Eu vou pegar ali, ó, e eu vou diminuir ela aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui. Mais um pouco. Só que ela tá meio exagerada aqui, né? Ela não tá tão rampada assim não. Então o que eu posso fazer? Eu tenho a opção de dar um estrangulamento nela só embaixo aqui. A gente vai usar o Cage Edit de novo. Cage Edit, Box, Wood, Z. Eu quero 2 pontos só. 2 pontos de controle. Tem outras ferramentas que eu posso fazer isso. Depois em outra aula eu vou mostrar isso, como é que vocês vão usar. Aqui eu vou usar a referência do center e vou estrangular a parte de baixo. Isso, exatamente isso aqui, ó. Foi muito, né? Vamos voltar um pouco. Mais um pouquinho. Pronto, como se fosse uma argolinha aqui embaixo. Isso. Agora aqui, ó, o que eu posso fazer aqui? Vamos ver aqui como é que tá a situação aqui. Beleza. Vamos criar o aro, né? Tem um anel solitário aqui. Vamos criar o aro, lembrando do Profile Place. F6 ou scroll do mouse, Profile Place. Vai abrir aqui o perfil aqui embaixo. Espera a janelinha abrir na lateral. Vamos editar esse perfil. Vamos voltar lá para minha aliança normal. Eu tenho aqui 3,5. Vou deixar 3,5 pela altura do brilhante. 1,75, né? Então mudou por causa do perfil que nós mudamos. Então vou colocar 1.3. Add. Adicionar, né? Edit. Eu vou pegar na bolinha vermelha, posição, e vou trazer ele até aqui para cima.
aqui de novo. Aí tá descendo pro centro, por isso que não pode ficar ligado, ó. O centro tá puxando ele lá para baixo. Aí, ó, colocar ele aqui. É que eu posso manipular aqui, ó, a angulação um pouquinho mais angulado. Vou aproximar um pouquinho mais. E esse perfil aqui eu vou mudar ele. Isso. Vem aqui na caixinha aqui, ó, abrir e vou passar, colocar outro perfil aqui, ó. Vou colocar esse perfil, esse aqui. Select. Só que aqui eu vou estreitá-lo. Deixar um pouquinho mais estreito. Tá com 3,5, vou colocar com 2 milímetros. E aqui a altura dele eu vou deixar ele mais alto também. Aqui, ó, até na metade do aro, do chatão. Tá dando o que? 3 milímetros de altura, ok? Eu tenho aqui agora dois perfis, mas eu preciso de um terceiro perfil lá do outro lado. Eu vou selecioná-lo, colocar mirror, ou eu digito mirror, ou eu venho aqui na aba aqui, ó, mirror, 0, enter, faço o eixo de espelhamento. Tenho três perfis agora. Vou selecionar outro layer, vou deixar esse, vou selecionar outro layer. Aqui eu posso, não deixar aqui, né? Vem o sweep one rail, vou selecionar a linha, primeiro perfil, segundo e o terceiro. Lembrando que a setinha tem que ficar tudo na mesma direção. Eu vou confirmar. Aí ele me dá esse perfil aqui já, ó. Eu vou ver aqui, manter a altura, não precisa, não está pedindo. Global Sweep, Closed Sweep e fechar aqui, ó. Não quero isso aqui fechado. Então eu vou só confirmar, ok, preview, confirmei. Mas aí, ó, ele está muito redondo. Tá vendo que está muito redondo? O que eu posso fazer? Eu posso editar ele gerando uma segunda linha. Eu venho aqui, ó, seleciono o verde, vou aqui isocurva, extract isocurve, vou clicar aqui, ó, e ele vai me dar uma linha, mas eu preciso de uma referência para parar essa linha. Então vou ligar aqui o end ou mid, vou colocar o mid aqui, ó. Olha lá, vai pegar lá em cima no topo do perfil. Esse surface eu posso deletar. Aqui nessa linha eu vou dar um rebuild. Eu vou deixar 8 pontos de controle, enter. E nesse de fora eu vou colocar 9 pontos de controle. Por que 9? Eu preciso de um ponto de controle aqui embaixo, ó, para poder estar corrigindo ele. Eu vou mudar para a vista de frente. Ponto de controle. Aqui, ó. Edit point on. Vou tirar o combal. Eu vou selecionar essa e essa. Vem aqui escala de 2D. 0 enter. Eu vou trazer. Tem que selecionar as duas, né? Escala de 2D que eu coloquei. Escala de 2D. 0 enter. Aí eu venho com as duas, ó. Essa e essa. 0 enter. Vamos baixar. Agora essas daqui. 0 enter. Mais um pouco essas duas. E assim eu vou fechando um pouquinho para ver que essa e essa. Formato da linha. Viu que ele tá despontado, mas só que aqui não tá igual, né? Eu posso criar outra referência aqui, ó. Vou pegar aqui offset curva, ó. Eu vou pôr aqui a referência aqui, eu vou pôr o ponto de controle, então vou selecionar o ponto. Vou clicar aqui, ó. Enter, ele vai direto ao ponto, ó lá. Na hora que chega no ponto ele agarra, ó. Vou selecionar outro layer para fazer diferente, ó.
Pronto. Agora aqui que eu vou fazer, eu vou pegar a escala de 2D no ponto de controle, eu vou pôr essa linha mais ou menos saindo aqui, ó. Ali, ó. Aqui. Pronto. Agora vê que tem uma diferença, né? Aqui e aqui é muito mínima, né? Eu vou trancar o azul, deixar o verde, mas só que eu vou desligar aqui e ligar a perspectiva. Aqui eu só clico e arrasto, ó, ele vai para direto perspectiva, ó. Aqui tá certo. Agora aqui ele ajustou, tá vendo? O descaimento aqui, ó, agora tá certo. Ele começa na mesma medida, vai aumentando uns pouquinho, aumenta um pouquinho e sobe para cima. Agora eu tenho aqui uma segunda linha, então eu já não vou precisar mais usar o Sweep One Rail. Eu vou usar Sweep Two Rail. Vou pegar aqui Sweep Surface, Sweep Two Rail. Com o History, tá vendo que ele tá com o History ligado lá, ó, History. Eu vou clicar numa linha, na outra. E agora no perfil, lembrando que tem que ser na sequência, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 não, é 1, 2 embaixo e 2 no outro lado, paralelo. A seta tem que estar na mesma direção. Confirma, agora eu tenho aí, ó, o aro despontado e o solitário. Não preocupa com essa abertura aqui, que agora aqui a gente faz, fecha ela, ó, Cap. Seleciono o perfil, scroll do mouse e o F6, Profile Cap, ele vai fechar, eu dou, ele cai, geralmente cai para dentro, eu vou F Enter, que é flip, né? F Enter, ele vai fechar lá para o outro lado, ó. Aqui já está na distância 1 milímetro. Isso aqui é referência de outro serviço que eu já tinha feito aqui, então deu a referência de 1 milímetro. Eu já confirmo, desse lado aqui também. Selecionar aqui, tira a seleção, aqui ó, já confirmo. Aí já tem o chatão aqui pronto, ó, fechado. O solitário está fechado. Seleciono pelo layer, dou join. E esse excesso aqui, esse excesso a gente pode cortar da seguinte forma. Eu tenho esse buraco aqui, né, aqui em cima, ó. Eu preciso fechá-lo. Então eu vou esconder isso aqui. Aqui eu vou esconder o de cima, vou extrair uma surface aqui, ó, uma isocurva. Aqui, mais ou menos aqui, ó, no meio da curva, tá vendo que eu tenho um perfil aqui, ó, no meio da curva. E aqui, já que eu tenho uma emenda aqui, eu vou selecionar outro aqui, ó. Então agora com isso aqui eu vou cortar split. Eu seleciono aqui e essa linha aqui e eu vou cortar aqui, eu vou tirar o miolo. Com isso aqui, ó, eu vou criar um sólido. Venho aqui, sólido, cap. Ele vai fechar em cima e embaixo. Agora já está fechado. Agora eu posso vir agora com a parte do corte aqui, ó. Eu vou vir aqui em Cutter. Eu tenho essa laranjinha aqui, a Cutter, cortar o finger, o raio do aro, né? Eu vou selecionar a linha, dou um Enter. Agora eu seleciono vou selecionar essas grifas, mas pelo layer. Aí vai cortar, aqui cortou as grifas. Agora eu seleciono isso aqui, dou Enter. Não, aí seleciono a linha. E por aqui eu corto esse aqui, ó. Pronto, cortei. E tá o anel solitário pronto. Eu posso colocar tudo no mesmo layer. E tá pronta a peça. Essa aula de hoje nós pegamos esses dois, esse anel, essa aliança e o solitário. Forma simples de fazer, mais rápido, né? E tem outras formas ainda de fazer o solitário. Essa quina que eu falei, não preocupa, porque isso aqui na hora que fazer a cravação, que ele deitar, no próprio acabamento aqui ele arredonda,
né? Fica redondinho, certinho. O que vocês têm que ter noção é aqui a inclinação do aro, despontamento aqui, ó, simétrico. Geralmente tem uma grifa, uma segunda argolinha aqui, ó, para não ficar esse vazio aqui, a gente pode criar aqui também, ó. Você pode chegar aqui, vir sólido. Você tem aqui touros, né, que é o center. Deixa eu ver se tem center vertical, tangente, around curva, fit point. Vamos ver aqui 0 enter. Então vou ter o raio primeiro, vou colocar aqui 1.2. Eu vou fixar o raio interno. O raio interno está fixo, lá 1.2. Eu vou colocar aqui, ó, 0.5, dá enter. Eu tenho aqui uma argolinha de 5 décimos. Ficou muito fraca, né? A gente pode fazer uma referência melhor fazendo desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui duas linhas. Posso extrair a linha daqui, ó, daqui e daqui. Eu vou selecionar aqui um meio. Eu quero uma surface, center, 0 enter. Vou pegar aqui no meio, criar um ponto de referência. Trabalhar na perspectiva, a gente sempre tem que estar criando um ponto de referência. Eu quero no meio aqui, né, uma argolinha no meio. Então vou colocar aqui no meio. Aí eu vou extrair referência da seguinte forma aqui, ó. Vem aqui, ó, interseção. Eu vou selecionar os três e vai me dar interseção aqui, ó. Agora vem a curva, círculo. Aqui, ó, dois pontos. Eu vou clicar aqui, end, azul. Aqui e aqui, ó. Pronto, eu tenho uma argolinha aqui, uma referência de surface aqui, ó, no meio, ó, tá vendo? Com essa linha aqui agora eu crio um pipe. Seleciono o verde, vem sólido, pipe. O diâmetro, ela tá raio. Eu vou colocar diâmetro e vou colocar aqui 0.6. Pronto, fiz uma argolinha aqui de 6 décimos. Ficou fina? Ficou. Então a gente cria um de 0.8. Pronto. Tem uma argolinha aqui de 8 décimos aqui, ó. Já dá um acabamento melhor. Mas a gente sempre, a perspectiva, tem que estar criando referência, ponto de referência. E assim por diante. Pois é, nessa aula de hoje nós aprendemos a fazer uma aliança comum e um solitário. Nas próximas aulas a gente vai estar melhorando mais isso aí, trabalhando chatãozinho, meia aliança e assim por diante. Nós vamos estar aprendendo a usar todas as ferramentas aqui do programa. Espero que vocês gostem da aula e assim, qualquer dúvida pode fazer comentário, fazer as perguntas, que aí eu vou estar olhando durante a semana e na próxima aula eu respondo o que der para responder aqui. Escolher umas 3, 4 perguntas e responder para vocês. É isso aí, gente. Tudo de bom.